Vocês viram na semana passada que morreu o Eric Dane, ele que sofria de ela que é a esclerose lateral amiotrófica e, enfim, é uma doença horrorosa, né? Vocês sabem, é realmente difícil. Ele faleceu aos 53 anos e ficamos muito tristes com a passagem dele, mas muito surpresos ao descobrir que ele havia gravado aquela série da Netflix, que é o Famous Last Words, que só vai para o ar quando a pessoa morre. E o Eric Dane gravou um episódio dessa série, e como ele faleceu, o episódio dele foi para o ar. Eu não tenho condição de assistir, mas Paula assistiu. Eu assisti. E eu ainda fico na dúvida se eu acho essa ideia boa ou não, mas conta aí, amiga. Então, eu acho que, primeiro, algumas outras entrevistas já estão no ar também, algumas de pessoas que faleceram por uma questão etária, né? A gente sabe que não somos eternos, então uma pessoa que está com 90 anos bem poderia gravar a sua entrevista, pois, né? 90 não anos, vai viver 200 anos, digamos. Adoraria que vivêssemos, mas chega a uma idade onde realmente a gente está na trave, né? De fazer a passagem. E tem alguns casos que foram exibidos que eram assim, de pessoas que já estavam numa faixa etária onde seria impossível de viver muitos anos. Dessa vez, a entrevista é com uma pessoa que tinha uma doença que colocou quase que um prazo para a vida, né? E quando ele entra para dar entrevista, ele já está debilitado por essa doença, que paralisa todo o corpo, mas não a mente. Não o que ele pensa, né? Apesar de um pouco a fala, dá para ver um pouco de impacto, assim. Eu não recomendo que ninguém assista, para falar a verdade. Para mim foi super difícil, foi super penoso. Eu chorei desde o primeiro segundo. Foi o cara entrar, eu comecei a chorar. E assim eu fui, é tipo meia hora, assim, não é tão extenso. É um tempo ali de entrevista. O cara que apresenta faz um milagre, assim, de tentar manter uma energia boa para aquele assunto, que é basicamente, vamos exibir isso aqui depois de você estar morto, então traz aí uns hacks de vida, conta aí alguma coisa. Tem um mergulho também na história dele, ele não tem uma história familiar tão tranquila assim, né? Tem uma questão com o pai dele, são questões bastante profundas que aparecem na entrevista. Tem um momento que ele lê a biografia do Eric Dane, assim, para ele mesmo, tipo, e aquilo, eu achei tão horrível. Mas aí tem uma hora, é isso que é louco, assim, é uma ambiguidade, né? Você tá achando aquilo muito difícil e tal. Aí tem uma hora que ele conta como é que foi a entrada dele no Grey's Anatomy, que é a história do Max Teamy, né? Quando ele sai ali cheio de vapor, e aí as pessoas clamam para que ele fique na história, e a história de Grey's Anatomy é reescrita para que ele seja um dos protagonistas dentro da série. E a hora que ele lê essa parte, você vê o rosto do cara se iluminar, assim, tipo, é a hora mais... Você vê que o cara passa um pequeno filme, assim, na cabeça dele, e ele fica muito feliz, sabe, tipo... Bom, e aí ele conta lá 1000 coisas, fala da vida, fala das coisas que passam pela cabeça, como ele enfrenta a doença, nananana. Legal, não, triste, chorei o tempo inteiro. Chega no final, o que acontece? O entrevistador, sai de cena e diz, agora você pode olhar para aquela câmera e dizer aí as suas últimas palavras. Bom, aí, minha filha, eu já estava num estado deplorável, tipo de depressão, e estava chorando muito, e ele faz esse discurso final para as filhas dele, para as 2 filhas. E é super emocionante. Tem alguma lição bonita? Tem uma mensagem bonita? Não sei, mas é muito difícil, assim, de ver. O cara com essa, sei lá, data para morrer, sabe, assim, e tipo, sabendo disso. E aí ele dá uma lição super bonita para as filhas, né? Aquela história de tipo, escolha seus amigos, lute pelo que você ama, encontre algo que te faça feliz. Enfim, ele traz ali algumas lições que são bonitas até para a gente
transportar para a nossa vida, mas realmente, gente, é uma tristeza. O Ricardo Eu tá até fico lembrando muito aqui. aqui. Diga, Ah, diga, tá. Dani, depois a gente lê o Não, é que Ricardo eu aqui. fico muito É na que o relato. dúvida com relação a essa série da Netflix, assim. Eu ainda não sei se é uma boa ideia. Sei lá, eu acho meio mórbido, mas ao mesmo tempo útil, porque a gente precisa olhar para a morte de uma forma diferente. Afinal de contas, vamos todos morrer. Então a gente precisa tentar trabalhar isso na nossa cabeça de uma forma que não seja tão difícil, porque sempre é, né? Mas aí eu ainda não cheguei num consenso comigo mesma se eu acho essa série uma boa ideia ou se eu acho um caça-níquel, assim, mórbido. Sei lá, da mesma forma que é muito legal você poder registrar isso para o mundo inteiro ver e os seus parentes, enfim, no caso do Eric, as filhas dele e tal. Ele poderia muito bem fazer isso no privado, né? Não precisava da Netflix gravar uma série com ele para ele fazer esse tipo de coisa. Mas sei lá, eu acho Vou ainda trazer um muito ponto que estranho. pode parecer estranho, mas Hum. eu nem sei se ele estava ou não, por exemplo, precisando de algum tipo de apoio financeiro. Ah, Mas entendi. fazer um episódio desse numa série dessa, eu não sei, tá? Eu não tenho ideia disso. Eu tô totalmente especulando aqui, mas razões para Uhum. se fazer isso. Ah, vou deixar uma mensagem para o mundo. Legal, pode ser uma razão. Outra razão pode ser é um seguro financeiro É, para minha família, de alguma pode forma. ser também. E quem sou eu para julgar alguém que se É. coloca nessa posição, assim? E eu vou te falar assim, a entrevista, claro, é muito estranho, eu acho mórbida, eu não acharia uma boa ideia. Uhum. Eu eu não acharia uma boa ideia de fazer, mas não é uma entrevista desrespeitosa, sabe, super Uhum. apelativa, não é. Tá. Tanto que ela é curta, né. Eu acho Uhum. que, eu não acharia, se alguém falasse isso: "Que você acha dessa ideia?", eu falaria: "Nossa, é horrível essa ideia, não acho boa essa ideia". Uhum. Mas tem 1000 motivos para a pessoa, talvez, querer fazer alguma É, coisa desse tipo, né, além de um legado, uma mensagem, talvez também alguma coisa financeira. pode ser mesmo. E eu estava vendo que no fim da vida, parece que o Johnny Depp emprestou a casa, né, para que ele ficasse e tal. Então eu Sim. fico pensando quanto não foi gasto de despesa médica e tudo. Às vezes a gente acha que as pessoas famosas, né, ou públicas estão, sei lá, cercadas de regalias e dinheiros, e às vezes elas estão mesmo, mas às vezes elas não estão, gente. E assim, É. um negócio desse no sistema de saúde lá dos Estados Unidos é pesado Gasta-se muito, né? financeiramente, então, sei lá, quem sou eu para julgar. Mas eu recomendo que vocês vejam? Não. Inclusive, fico alerta para um outro negócio que está na Netflix, que chama Quartos Vazios. Os Quartos Vazios, uma coisa assim. Não assistam, é um curta documental. Ele está indicado ao Oscar, mas é uma coisa horrorosa também. Eu chorei em todos os momentos. Eu vou brifar para vocês aqui e vocês vão ver o quanto isso pode ser triste. É um jornalista que ele vai junto com um fotógrafo na casa de crianças que morreram em atentados nas escolas, para fotografar esses quartos e contar a história dessas Deus. vítimas, né? Meio que naquela ideia de que quando acontece um episódio desse, foca-se muito em quem agrediu, em quem matou, e esquece-se essas pessoas que estavam vivas, que tinham tanto para viver, esses núcleos familiares destruídos. Então, é um curta documental. O que eu posso dizer? Ainda bem que é curta, porque é tão triste, mas tão triste, que eu também não recomendo. Veja aí se você tá bem emocionalmente, porque não acho que É. é um grande momento, assim, tipo, é bem, bem pesado. Teve aqui o Ricardo colocando um negócio que aqui, ó, é difícil assistir um lançamento com a pessoa que se foi. Eu assisti o reality de música da Netflix com o Liam Payne, foi meio triste,
porque ele estava muito bem. Eu também assisti, Ricardo, e a mesma coisa. Eu não fui fã do One Direction, nem do Liam Payne. Tipo assim, não foram trabalhos que eu acompanhei de perto. Mas nesse reality ele faz um jurado, né? Ele realmente, ele é ótimo. Ele é engraçado, ele faz boas observações. E ele já estava falecido, morreu, e aí depois lançaram. Então é meio estranho mesmo. É meio mórbido. É Tipo, tudo bem, esquisito, é uma né? celebração do trabalho do cara, ele realizou aquilo e tal. Mas é uma coisa aflitiva. E o Pavoneador trouxe aqui, ó, uma coisa, ó. Paulinha falou sobre deixar o trabalho como herança. Lembrei que o Anthony Burgess, escritor de Laranja Mecânica, escreveu o livro para deixar de herança. Para E ajudar a aí tem uma família, né? mensagem muito legal aqui da Marcinha, que ela diz o seguinte: isso é a ideia do Ocidente católico judeu. Como descendente de japoneses, orientais são muito mais pragmáticos e encaram a morte como uma etapa da vida. E ficar triste é feio, porque é egoísmo de quem fica. Isso da cultura oriental, eu acho uma das coisas mais lindas, assim. Sim. Porque você entender essa passagem como uma etapa e é realmente algo que a gente precisa aprender mesmo com os orientais. A gente precisa Seria uma trabalhar forma isso, bem mais bonita de lidar, né, com isso. lidar, porque é isso, todo mundo vai morrer. Então, Sim. como lidar com isso de uma forma mais leve? E eu acho que nesse sentido os orientais eles lidam muito melhor Não mesmo. só, né, até tem aquele desenho Coco, Viva, a Vida é uma Festa. Esse Uhum. desenho traz um pouco da interpretação dos mexicanos, né, e tem Sim. muita história do Dia de los Muertos e dessa vibe que é de festa, né, É, de você lembrar aquela pessoa, reverenciá-la pelo que ela amava, pelo que ela gostava, e de ser um dia de festa, mesmo porque o desenho traz esse contexto, quando as pessoas não são lembradas, elas não conseguem vir visitar a família, né, elas não conseguem passar no é. pedágio, ali na fronteira dos mortos e dos vivos e tal. E eu vi esse desenho bem quando o meu sogro faleceu, então fui ver com os meus filhos no cinema, quase morri, Imagino. desidratei, e, para os meus filhos foi um alento ter Olha assistido. só. Quando eles chegaram em casa, eles falaram: "Mãe, a gente tem que pegar uma foto muito boa do vovô, porque ele tem Hum. que poder conseguir passar Que para vir ver a bonitinhos. gente. Ele tem que conseguir passar, entendeu? Se a gente não ficar, pôr a foto e não lembrar, e pôr alguma coisa que ele goste, vai que ele vai ficar lá e não vai conseguir passar para vir, entendeu? Então, foi um jeito deles lidarem que eu não conseguiria dar, porque não faz Sim, parte sim. exatamente da minha cultura. Eu não conseguiria trazer esse contexto, e foi ótimo para eles. Então, Marcinha, obrigada por lembrar, é verdade, às vezes a gente fica meio na nossa É. cultura, né, que é o que a gente